Iniciativa com David Simão, está caído. Um jogador do Sporting é Polga. Atenção à Académica, pode marcar e marca. Estela dentro. A Taça de Portugal é conhecida por ser a competição onde tudo pode acontecer, e ao longo dos anos não tem desiludido com vários momentos de tombas gigantes que deram imprevisibilidade à prova. Neste vídeo vamos relembrar as várias ocasiões em que a taça nos proporcionou com resultados verdadeiramente inesperados. Sem mais demoras, seguem-se Top 10 tombas gigantes da história da Taça de Portugal. Número 10, Académica 1, Sporting 0, na final da Taça 2011-2012. Esta final entra para a história da Académica de Coimbra com a conquista do seu segundo troféu na competição. A Briosa, regressada ao Jamor depois de várias décadas, bateu o Sporting por 1-0, celebrando uma vitória que já tardava há 73 anos. A época do Sporting estava bem longe de estar a correr bem. O treinador Domingos Paciência, que tinha sido a grande aposta para colocar a equipa numa trajetória positiva, acabou por ser despedido a meio da época, e o ídolo sportinguista Ricardo Sá Pinto foi chamado para assumir o comando técnico. Curiosamente, dois dos protagonistas da Académica nessa final, Adriano Silva e Cédric Soares, viriam depois mais tarde a vestir a camisola do Sporting. Mas por trás do golo inaugural esteve Marinho, que aos 4 minutos de jogo apareceu desmarcado ao segundo poste e cabeceou de forma rasteira para dentro da baliza de Rui Patrício. Depois deste momento de brilho inicial, coube a Académica a defender e a resistir. Edinho teve ainda mais dois momentos claros para aumentar a vantagem, mas não conseguiu concretizar. Enquanto que o Sporting, apesar de manter algum domínio, raramente transformava a sua posse de bola em ocasiões claras de golo até à última meia hora. Aí, Ricardo Nunes, guarda-redes da Académica, teve uma exibição superlativa e segurou a baliza com segurança, respondendo a toda a pressão final do Sporting e mantendo intacto o 1-0. Com o apito final e o levantar da taça, Coimbra entrou em erupção numa festa que se propagou por toda a cidade e se prolongou até à chegada do autocarro da equipa, num daqueles dias que ficarão para sempre na memória dos adeptos da Briosa. Número 9, Alverca 2, Sporting 0, temporada 2019-2020. A noite de 17 de setembro de 2019 ficou gravada na história da Taça de Portugal e na memória de todos os que estiveram no modesto complexo desportivo da Alverca. O Sporting, campeão em título da prova, viajou até ao Ribatejo para o que parecia ser uma simples formalidade da terceira eliminatória. Do outro lado, o Alverca, equipa do Campeonato de Portugal, preparava-se para viver o jogo da sua vida. O ambiente era de festa, as bancadas estavam cheias e à partida poucos acreditavam que a noite terminaria com um dos maiores choques da história recente do futebol português. Logo aos 10 minutos, o Alverca começou a escrever a surpresa. Alex Apolinário, médio brasileiro, apareceu solto na área e bateu Renan Ribeiro, colocando os ribatejanos em vantagem. O Sporting apresentava um 11 experimental e desinspirado, sem intensidade nem criatividade, incapaz de impor o seu estatuto frente a um adversário organizado e ambicioso. As trocas e experiências no 11 feitas por Jorge Silas tornaram-se um erro evidente. A equipa leonina parecia desligada, lenta e sem liderança em campo. O intervalo chegou com o Alverca a vencer e com o Sporting sem chama. Na segunda parte, as dificuldades continuaram, só com a entrada de Bruno Fernandes, já depois do segundo golo do Alverca, é que o Sporting começou finalmente a mostrar algum futebol. O capitão tentou empurrar a equipa para a frente, mas era tarde demais. A diferença de atitude era evidente. De um lado, uma equipa que acreditava, do outro, um conjunto que apenas parecia cumprir calendário. Quando o árbitro apitou para o fim, o estádio explodiu em alegria. O Alverca tinha derrotado o Sporting por 2-0, eliminando o detentor do título e mostrando mais uma vez que na Taça de Portugal não há certezas. Número 8, Vitória de Setúbal 4, Benfica 1, temporada 1960-1961. Este jogo é verdadeiramente histórico por vários motivos. Os oitavos de final desta edição da Taça de Portugal eram disputados a duas mãos, com o Benfica a vencer o primeiro jogo em casa contra o Vitória de Setúbal por uma margem confortável 3-1. No entanto, o segundo encontro acabou por ser marcado para exatamente um dia depois do Benfica se sagrar campeão europeu contra o Barcelona, na inesquecível final na Suíça. Deste modo, os encarnados viram-se obrigados a utilizar uma equipa integralmente constituída por reservas. Entre eles estreava-se Tiago ao peito um jovem Eusébio, que não iria de maneira alguma passar despercebido naquela partida. O Vitória partiu para cima de um 11 desfalcado do Benfica e conseguiu virar a eliminatória, já vencendo por 3-0 aos 59 minutos. Ainda assim, logo no seu primeiro jogo, o jovem moçambicano mostrou o que vinha e assinou o primeiro golo pelas Águias, que parecia chegar para impedir a eliminação benfiquista. Depois disso, ainda teve a oportunidade de reduzir para 3-2 e fechar a eliminatória com um penalti. Mas aí, o histórico guarda-redes Mourinho Félix, pai de José Mourinho, escreveu também o seu nome no encontro, ao defender o remate do Pantera Negra. Aos 84 minutos, um novo golo dos Sadinos quebrou as esperanças encarnadas. E com o apito final, o Vitória de Setúbal, que nesta altura andava pela 2ª Divisão Nacional, avançou na prova, ao eliminar contra todas as expectativas o Benfica campeão europeu. Número 7, Futebol Clube do Porto 0, Atlético CP 1, temporada 2006-2007.
O Atlético, emblema histórico do futebol português, com glórias que remontam às décadas de 1940 e 1950, mas que já há muito militava nos escalões inferiores, apresentou-se no Estádio do Dragão com um espírito de sacrifício e coragem. Frente a um Porto de estrelas e com um orçamento incomparável, a equipa lisboeta demonstrou organização, crença e uma entrega que viria a ser recompensada com uma vitória inesquecível. Do outro lado, o Porto de Josualdo Ferreira alinhou com nomes sonantes como Ricardo Quaresma, Raul Meireles e Lisandro Lopes, mas apresentou também algumas escolhas alternativas, numa tentativa de gerir o plantel. Aos 59 minutos, o momento que marcaria o jogo, um lance aparentemente inofensivo, terminou em tragédia para os Dragões. O guarda-redes Vítor Bahia, já em fase final da sua carreira, falhou de forma clamorosa um remate de David da Costa, deixando a bola escapar para dentro da baliza. O golo, de contornos quase cómicos, gelou o Dragão e incendiou o entusiasmo dos visitantes, que passaram a acreditar firmemente na proeza. O Porto intensificou a pressão, empurrando o Atlético para o seu meio-campo, mas barrou na inspiração do guarda-redes adversário e na própria ansiedade crescente. O drama atingiu o auge já perto do final. Aos 90 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade favorável ao Porto, dando a Ricardo Quaresma a oportunidade de salvar a sua equipa e levar o jogo para prolongamento. Contudo, o extremo, conhecido pela sua técnica refinada, viu o remate embater no poste, perante o desespero dos adeptos portistas. Confirmou-se então o impensável. O Atlético CP, modesto representante da 2ª Divisão B, eliminava o poderoso Futebol Clube do Porto em pleno Dragão. Número 6, Varzim 1, Sporting 0, temporada 2022-2023. Nesta tarde de outubro, há 3 anos atrás, o Sporting de Ruben Amorim, que atravessava a fase mais desafiante das 5 épocas do técnico ao comando dos Leões, foi surpreendido na Taça de Portugal por um Varzim da Liga 3, que trouxe toda a sua alma poveira para dentro de campo. Orientada por Tiago Margarido, a equipa do Varzim a jogar em casa emprestada manteve a sua estrutura organizada em campo, e um Sporting desplicente deixou passar o relógio sem aproximações perigosas à baliza adversária. Na sequência de uma bola parada, surgiu o típico golo de quem não marca sofre, e o cenário tornou-se negro para a equipa desligada de Amorim. O jogo ia terminar sem os Leões conseguirem desfazer a defesa da equipa terceiro escalão. Confirmada a vitória, fez-se então magia na taça, e os adeptos fizeram a festa, depois de mais uma surpreendente vitória contra um grande na Taça de Portugal. Número 5, Futebol Clube do Porto 0, Torriense 1, temporada 1998-1999. Talvez o resultado mais surpreendente da taça dos últimos 30 anos, este resultado ficou sem dúvida marcado para a história. Afinal, poucos esperavam que o Porto tetracampeão caminhava para Penta fosse perder em pleno Estádio das Jantas para uma equipa da 2ª Divisão B. Do lado azul e branco, pode-se culpar a rotação excessiva do 11 e alguma indecisão nas substituições por parte do engenheiro Fernando Santos, que viria a chamar este jogo a pior humilhação da sua carreira. Depois de 85 minutos com o Porto incapaz de desfazer o empate, foi o Torriense que alcançou a vitória, com um golo de Cláudio Oleiros, recém-entrado do banco. Diz quem lá estava que o desfile de terça-feira de Carnaval em Torres Vedras parou para festejar o evento futebolístico insólito, num dia de loucos para todos os adeptos do Torriense. Número 4, Futebol Clube do Porto 0, Leixões 2, temporada 1960-1961. Esta é uma das finais mais emblemáticas de toda a história da Taça de Portugal. Logo a escolha do local gerou polémica. O Futebol Clube do Porto argumentou que, sendo a final disputada entre dois clubes do Norte, não faria sentido utilizar o Estádio Nacional do Jamor como habitual, propondo as Jantas como o estádio ideal para a partida, algo que lhe convinha, pois se tratava de fazer o jogo da final na própria casa. Apesar dos protestos resignados do Leixões, a decisão foi por diante, e pela primeira vez, a final da Prova Rainha seria disputada na casa de um dos finalistas. O Futebol Clube do Porto era o grande favorito, mas a esperança era a última a morrer para a equipa de Matosinhos. Dizem as crónicas que o Porto entrou com excesso de confiança e a soberba de quem pensava já ter ganho o jogo. Os bebés do mar responderam com garra e chegaram mesmo a dominar o encontro na primeira parte, mas na segunda parte, sem igualdade desfeita, os azuis e brancos partiram para cima com um novo vigor. Para piorar as coisas, o craque da equipa matosinhense e futura lenda sportinguista Osvaldo Silva começou a apresentar problemas físicos que ameaçavam impedi-lo de continuar. Ainda assim, quer por determinação, quer pelas milagrosas mãos do seu massagista, conseguiu manter-se em campo e ajudou o Leixões a chegar ao golo ao minuto 66. E 3 minutos depois, o impensável acontecia e o Leixões gelava as jantas com o 2-0. Perto do final, os adeptos do Porto começaram a abandonar o próprio estádio, incrédulos com o resultado francamente inesperado. Os próprios jornais desportivos da região do Porto até já tinham impresso páginas a relatar a vitória do Futebol Clube do Porto na taça, mas no final ficaram a ver a festa passar para Matosinhos, que entrou numa explosão de alegria até ao cortejo dos seus heróis. Número 3, Benfica 0, Gondomar 1, temporada 2002-2003. No Estádio da Luz, no dia 24 de novembro de 2002, Benfica e Gondomar encontravam-se num jogo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Benfica, apesar de estar em má fase, ainda era um dos três grandes, e entrava como favorito e com ambições de avançar sem grandes sobressaltos. Por outro lado, o Gondomar era um clube modesto, do meio da tabela da 2ª Divisão B, sem grandes holofotes, mas a jogar sem a pressão e com vontade de surpreender. O momento decisivo surgiu ainda cedo na partida. Aos 11 minutos, o Gondomar foi premiado numa bola parada,
parada, quando o Cílio Souza bateu um livre à entrada da área e disparou uma bomba que entrou no fundo da rede, sem hipótese para o guarda-redes benfiquista, colocando os forasteiros na frente do marcador. O Benfica reagiu com insistência, dominou a posse de bola e dispôs de várias oportunidades para empatar, mas barrou em defesas rigorosas, na pouca pontaria ou mesmo no corte providencial dos defensores do Gondomar, para a frustração dos adeptos da Luz. Na segunda parte, o Benfica começou a pressionar, mas o Gondomar resistiu com a organização defensiva e, sempre que possível, buscava brechas para contra-ataques perigosos. Entretanto, um jogador do Gondomar acabou por ser expulso por acumulação de amarelos, mas apesar de ficar reduzida a 10 homens, a equipa visitante conservou a vantagem até ao minuto final. Para o Gondomar, ainda que a saga na competição terminasse logo na ronda seguinte, com a eliminação diante do Paços de Ferreira, o momento ficou marcado como um dos maiores triunfos da história do clube. Este jogo teve consequências de grande importância para a história do Benfica. Quando a partida terminou, o choque reverberou por todo o futebol português, como uma das maiores humilhações de que havia memória entre os adeptos encarnados. A forte contestação a Jesualdo Ferreira, que não era nova, intensificou-se para níveis ingeríveis, e o treinador foi despedido logo após esse jogo. Número 2, Vitória de Setúbal 7, Futebol Clube do Porto 0, temporada 1942-1943. O maior clube de tombas gigantes da história encontra-se em Setúbal. O Vitória tem enormes pergaminhos na Taça de Portugal. A 13 de junho de 1943, nas meias finais da prova, a formação sadina recebeu e venceu a equipa portista por uns expressivos 7-0. Apesar das goleadas serem mais comuns nesta altura, ao analisar o contexto histórico deste resultado, o mesmo torna-se ainda mais chocante. O Futebol Clube do Porto veio para este jogo com a equipa titular e sem nenhuma rotação inesperada. E apesar de viver uma época irregular, era ainda assim um dos clubes mais respeitados e poderosos do país, habituado a disputar títulos e a enfrentar Benfica e Sporting de igual para igual. Já o Vitória de Setúbal estava na segunda divisão, sem dúvida com prestígio, mas com poucos recursos nesta altura e jogador sem o estatuto dos nortenhos. Desde os primeiros minutos percebeu-se que algo de extraordinário estava a acontecer. O Vitória entrou em campo determinado e surpreendendo completamente o adversário. Um autogolo de Vítor Guilas abriu o marcador e deu o mote para a avalanche ofensiva que viu Aníbal Rendas, figura mítica do Vitória de Setúbal, marcar um hat-trick. O Porto, incapaz de reagir, foi sendo engolido por uma exibição de ritmo e técnica que contrastava com a sua lentidão e falta de ideias. Com esta vitória, o Vitória de Setúbal garantiu a sua primeira presença numa final da taça, onde viria a defrontar o Benfica, perdendo por 5-1. Apesar disso, o triunfo sobre o Futebol Clube do Porto permanece como um dos exemplos mais antigos do caráter imprevisível e apaixonante da Taça de Portugal. Número 1, Sporting 1, Desportivo das Aves 2, final da Taça de Portugal 2017-2018. Foi a primeira final da história do clube da Vila das Aves e o culminar de uma caminhada notável, marcada por disciplina, coragem e uma exibição memorável frente a um adversário em plena convulsão interna, apenas poucos dias após os incidentes de Alcochete. Desde os minutos iniciais, a equipa orientada por José Mota mostrou que não vinham já amor apenas para participar. Compacta defensivamente e lúcida nas transições, aproveitou o máximo de espaços deixados pelo Sporting. O avançado Alexandre Guedes, curiosamente formado em Alvalade, tornou-se o herói do encontro ao marcar 2 golos, silenciando parte das bancadas e levando ao delírio os adeptos do Aves, que viam o sonho da taça tornar-se realidade. O Sporting, comandado por Jorge Jesus, procurou reagir através da posse de bola e da iniciativa ofensiva, mas encontrou uma muralha bem organizada. A falta de clareza tática e o nervosismo da equipa tornaram-se evidentes, reflexo do ambiente tenso que se vivia no clube. Apenas nos minutos finais surgiu o golo de Freddy Monteiro, aos 85 minutos, reabrindo momentaneamente o jogo. No entanto, a solidez defensiva do Aves prevaleceu até ao apito final. Com o triunfo, o Desportivo das Aves conquistou a sua primeira Taça de Portugal, um feito inédito e histórico, para um clube e uma pequena localidade do concelho de Santo Tirso. Digam-nos nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.